nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo com nas profundezas da nossa alma, ou seja, né, na integridade do nosso ser, ou se nós estamos vivendo só na superfície e no automatismo das coisas. Então, achei muito interessante, né, principalmente considerando o quão antigo é esse texto e mesmo assim essa mensagem ser extremamente atual. Então, o título é Moralidade ou Ética? Quem vive nas profundezas do seu ser nada sabe de virtuosidade. Dele brotam espontaneamente as íntimas forças da vida. Quem vive na superfície do seu agir não pode fazer brotar as forças profundas. Quem vive nos abismos da sua alma ignora a moralidade do seu agir. Desconhece o que seja ego-agência. Quem vive na superfície da sua alma age egoicamente, visando a fins externos. O amor impele ao agir, mas não quer nada para si. A justiça impele ao agir, mas não age por ambição. A moral também impele ao agir, e se não consegue o que quer, recorre à violência. Por isso, ó homem, reconhece que não tem quem não tem a visão do tal, age por virtuosidade. Quem não tem virtuosidade, age pela caridade. Quem nem disso é capaz, obedece a ritos e tradições. Mas a dependência de ritualismos é o ínfimo grau da moralidade. É mesmo o início da decadência. Quem julga poder substituir pela inteligência a cultura do coração, esse é um tolo. Pelo que atende a isso. O homem correto age por uma lei interna e não por mandamentos externos. Bebe as águas da fonte e não dos canais. Transcende estes e vai sempre à origem daquela. Achei muito bonito, muito profundo a gente pensar sobre a nossa conexão com esse eu divino, né? Com essa parte mais profunda de nós mesmos e que dela brota o agir correto, né? A conexão com a consciência, para além de qualquer coisa aprendida culturalmente. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, pedir aos nossos mentores espirituais também que possam estar conosco, onde quer que a nossa conexão alcance e que possamos bem aproveitar esses momentos de encontro de hoje, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da inteligência maior, compreender um pouquinho mais da vida e do seu funcionamento, como nós podemos e temos condições de atuar, né, movimentando essas forças divinas que nos circundam. Então, que os bons amigos espirituais amparem a todos nessa reunião. Que assim seja. Paulo, contigo. Vamos lá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje vamos então para a nossa terceira aula de anatomia, tá? Hoje nós vamos falar então sobre o sistema digestório e algumas estruturas abdominais. E no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema musculoesquelético também. Vamos ver alguns pontos que eu considero importantes ali para o nosso trabalho. Hoje então nós vamos revisar as estruturas relacionadas com centros de força de frequência mais baixa, que serão o gástrico, o esplênico e o genésico. Então nós vamos fazer uma breve revisão, isso aqui já foi um tanto estudado. Centro gástrico, conhecemos ele como centro de cura, por ser um grande doador de fluidos de baixa frequência, responsável pelo sistema digestivo, é controlador do alimento material e fluídico que entra no organismo. Está relacionado com as glândulas suprarrenais e pâncreas, sistema nervoso simpático,
fígado, rins, intestino e todos os órgãos envolvidos no processo da digestão. No físico, ele está relacionado com o plexo solar, um grande plexo nervoso da cavidade abdominal. Nos trabalhos mediúnicos, o gástrico fornece energias de atração a espíritos sofredores e de vibração densa. No magnético, ele usina a maior quantidade de fluido vital para automanutenção, para doação. Compartilha? Tá. Só um momento, nós vamos compartilhar a tela aqui. Deu uma pequena questão técnica aqui. Aí eu vou voltar o slide, então, para quem não viu, tá? Só um minutinho que já vai entrar. Aqui no sul deu mais esfriado, então aqui a gente está mais... A gente está se adaptando aqui com o friozinho que está chegando. Tá? Entrou? Beleza. Estamos de volta. Começamos pelo centro gástrico, então, que é conhecido como centro de cura, grande doador de fluidos. São centros de baixa frequência, responsável pelo sistema digestivo, controlador do alimento material e fluídico que entra no organismo, relacionado com as glândulas suprarrenais e pâncreas, sistema nervoso simpático, fígado, rins, intestino, todos os órgãos envolvidos no processo da digestão. Relacionado com o complexo nervoso solar, né, que é o grande plexo da cavidade abdominal. Nos trabalhos mediúnicos, fornece energias de atração a espíritos sofredores e de densa vibração. No trabalho magnético, usina a maior quantidade de fluido vital para automanutenção, doação e exteriorização também. É considerado a maior usina de fluidos. Por isso, ele é o centro vital por excelência. Nos trabalhos, na prática, a gente vai desenvolvendo, a gente consegue sentir esses centros de força trabalhando, né? A gente vai observando e sente os movimentos, né? Sensação de giro no alto do estômago, ou pressão forte ou sucção firme. Às vezes uma pontada fina e penetrante, dependendo da sensibilidade de cada um. Outro centro muito importante para nós, que trabalhamos muito, é o esplênico, né? É o centro vitalizador, do equilíbrio. Também é um centro de baixa frequência. Ele é o grande filtro das energias a serem absorvidas e distribuídas para o organismo físico. Ele atua sobre funções do fígado, vesícula biliar, baço, rins, pâncreas e sistema excretor. Ele tem órgãos aqui que também estão sob a influência do gástrico também, né? São todos muito próximos. Então, grande usinador de fluidos, e o plexo dele é o mesentérico, né? O plexo nervoso que ele se relaciona. Responsável pelo funcionamento do baço, nós vamos ver mais adiante, pela formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. No mediúnico, doação fluídica a espíritos muito fragilizados ou com graves descontinuidades perispirituais. No magnético, usina muitos fluidos vitais para recomposição orgânica, especialmente reconstituição de órgãos. Quando em ação, costuma ser percebido por pontadas no baço ou no fígado também. E o genésico, localizado aqui embaixo, centro procriador, de muito baixa frequência. Tem ligação com atividades sexuais, influenciando as glândulas sexuais, testículos nos homens e ovário nas mulheres. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo, tanto do amor como da criatividade. São campos densos, mas importantes. Em ação, uma sensação de movimentação no genésico. Ele está relacionado com os plexos nervosos, o sacral e o lombar também.
E aqui na região posterior, abaixo, nós temos o centro básico ou coxígeo, que fica no final da coluna, região do cóccix. Trabalha bem problemas relacionados aos membros inferiores. Tem a função principal de reenviar a energia vital circulante do centro de força, de baixo para cima, formando um ciclo. Esses são os centros, então, que vamos trabalhar hoje. Muito bem. Aqui nós temos divisões da cavidade abdominal. Tá? Como nós podemos dividir em regiões e que nomes nós damos. A mais utilizada assim na medicina é essa aqui. Tá? Divide o abdômen em 9 regiões. Começando pelo meio, ó, nós temos chamada, pode ser a região umbilical, e acima nós temos o epigástrio, e abaixo nós temos o hipogástrio. À esquerda nós temos na região lateral mais alta o hipocôndrio esquerdo, a região lateral esquerda abaixo, e bem aqui embaixo a região inguinal esquerda. E à direita a mesma coisa, só que à direita. Essa é a descrição que a gente usa mais na medicina. Quando a gente quer descrever uma dor, alguma alteração que a gente notou, a gente usa muito. O hipocôndrio direito, o fígado está aqui, o hipocôndrio esquerdo, o baço vai estar por aqui, certo? Aqui nós temos o estômago, depois os intestinos vão passar, aí nós vamos vendo devagarinho. E aqui tem essa aqui nós usamos as linhas médio-claviculares como referência, tá? A direita e a esquerda. E essa aqui a gente usa uma linha mediana e vai dividir em 4, tá? Em quadrantes. A gente usa mais essa aqui. Mas essa aqui também pode ser usada também, tá? Aí nós temos 4, são quadrantes, são 4, né? O superior direito, o inferior direito, o superior esquerdo e o inferior esquerdo. E aqui a linha do umbigo, né? A parte superior e a inferior. Começamos com o sistema digestório, então. Vamos fazer algumas revisões. O trato digestivo é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal, certo? Desde aqui nós vamos percorrer todas as estruturas, intestino grosso até o finalzinho. Nós vamos viajar por aí agora. Entre as funções do sistema digestivo, aproveitamento de substâncias estranhas, ditas alimentares, que asseguram manutenção dos processos vitais do nosso organismo. A transformação mecânica e química das macromoléculas ingeridas, que são proteínas, carboidratos, em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas no intestino. Também tem a função de transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz intestinal para capilares sanguíneos, da mucosa intestinal. E também é responsável pela eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com restos de células descamadas do intestino, tá, do trato gastrointestinal e substâncias secretadas à luz do intestino. Vamos fazer a eliminação, né? Então, ingestão de alimentos e líquidos na boca, né, comer, secreção de cerca de 7 litros de água, ácido, tampões e enzimas. Em média, é o que vai envolver nesse processo da digestão, da absorção, certo? Utilizamos essa água e reabsorvemos quase toda ela no final, tá? A mistura do bolo alimentar, peristaltismo, motilidade, a digestão, que é o processo mecânico e químico, que vai decompor o alimento, a absorção, que é o processo realizado nos intestinos, e a defecação, que é a eliminação das substâncias, né, que não foram absorvidas, não digeridas. Muito bem. Então vamos estudar agora os órgãos que compõem esse sistema digestório. Então, o trato digestivo e os órgãos anexos, eles constituem o que nós chamamos o sistema digestivo ou digestório. Tá? Quais são as estruturas do trato digestivo? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse é todo o caminho percorrido no trato. E nesse trato digestivo nós vamos ter, então, órgãos importantes, né, que são acessórios e que vão auxiliar muito todo esse processo aqui da digestão e de absorção que nós escrevemos. Começa pelos dentes, a língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Desses acessórios, somente os dentes e a língua entram em contato com o alimento.
os outros não vão entrar em contato direto com o alimento. Eles vão produzir hormônios, substâncias super importantes, tá? A boca é tranquilo, né? Cavidade oral ou bucal. No interior nós temos os dentes, a língua, glândulas salivares e várias outras estruturas, como o palato duro, palato mole, um pouquinho atrás, que vão formar o teto da cavidade. Aqui a gente tem o início do processo. Aqui a gente vai ter a mastigação, já nós vamos começar a preparar esse alimento para ir em frente, tá? Aqui no corte, então, ó, aqui está a nossa língua, ó, como a língua é grande, ó, viu? É um órgão muscular super importante, ó. Aqui vai ser a parte posterior dela. Aqui nós temos o chamado palato duro, que está no teto, e aqui nós temos o palato mole aqui atrás, que é uma continuidade dele, certo? Aqui nós vamos ter atrás a nasofaringe, orofaringe, depois a laringofaringe, e aqui vai estar, nós vamos ver mais adiante a nossa epiglote ali, tá? Função da língua, principal órgão do sentido do gosto e importante órgão da fala. Auxiliar na mastigação e deglutição dos alimentos. Está no assoalho da boca, dentro da curva do corpo da mandíbula. Tá? Aqui a pontinha da língua é o ápice da língua. Ela sempre tem este sulco aqui. Tá? Na região posterior ela vai ter as tonsilas aqui. Então, nos 2/3 anteriores do dorso da língua estão as papilas linguais. Tá? Nós temos papilas filiformes, fungiformes e calciformes. E no terço posterior estão numerosas glândulas mucosas e folículos linfáticos, que é essa região aqui. Tá? Importante por ser um sentido do gosto, aqui nós temos as regiões onde nós vamos sentir o gosto. Tá? O doce é aqui, ó, é nessa região aqui, não está bem claro ali, mas o doce é aqui. Tá? O amargo vai ser aqui no fundo, aqui na região posterior. O azedo vai ser na região lateral um pouquinho posterior, tá? E aí nós vamos tendo os diversos gostos ali pelas papilas linguais, tá? O salgado é aqui, ó. O salgado é aqui na região lateral um pouquinho mais anterior, tá? Aqui que a gente sente esses gostos. Na sequência da boca, então, nós temos a faringe, tá? É o tubo responsável pela passagem do alimento da boca até o esôfago. Esse movimento a gente já viu, eu mostrei das duas vezes, das duas aulas anteriores, e vou mostrar hoje de novo, porque ele vai aparecendo em todas as nossas aulas. Então, na deglutição, o que acontece? O palato mole se eleva, impedindo que o alimento passe para a nasofaringe, aqui para cima. Tá? Ele vai fechar aqui no momento que a gente deglutir. Ao mesmo tempo, a epiglote, né, essa continuidade do tecido, ela vai fechar a nossa parte respiratória, impedindo que o alimento entre na traqueia e ele vai direto para o esôfago aqui atrás. Tá? É um movimento que a gente já viu anteriormente. Aqui a digestão. A única fase voluntária da deglutição é quando o alimento está na boca. Aqui a gente controla, a gente mastiga. Quando ele entrar aqui, quando ele chegar próximo aqui da faringe, nós perdemos o controle. Aí todo esse processo ele vai se tornar involuntário. Tá? Ó, então, no momento que o alimento desce, o que acontece? Ó, o palato mole, ele fecha aqui em cima, a nasofaringe, e a nossa epiglote vira e vai fechar a entrada da via respiratória. E o alimento vai tranquilo. Tá bem? É uma imagem que a gente já viu nas duas aulas anteriores. Ó. Olha lá, lembram? Ó? O alimento vem, ó, olha como é bonito. O palato mole fecha aqui, ó, e a epiglote, perfeito, né? Espetáculo, né, gente? Coisas que a gente faz no dia a dia e não se dá conta, né? Coisas maravilhosas que a gente tem, né? A gente divide a faringe em 3 partes, tá? Então, nós temos aqui a nasofaringe, tá? Que é posterior ao nariz, está acima do palato mole. Temos a orofaringe, que está logo atrás aqui da cavidade oral da boca. E temos, então, chamada a laringofaringe aqui embaixo, tá? Que está em contato com a laringe. Passando a faringe, para onde vai o alimento? Ele vai entrar no esôfago, tubo muscular, que se estende da faringe até o estômago. Então, na porção torácica, ele acompanha a coluna vertebral, tá? Ele vai atravessar o diafragma aqui embaixo, num orifício que a gente chama de hiato esofágico, onde inicia o seu pedacinho abdominal. O esôfago ele tem, em média, 25 centímetros. E a função dele, então, é transportar rapidamente
o alimento para o estômago. O esôfago começa aqui na região cervical, mais ou menos, essa aqui é a sexta vértebra cervical, entre a sexta e a sétima, mais ou menos, tá? Então, nós temos esse pedacinho de esôfago que é cervical. E a grande parte dele é chamado, então, esôfago torácico. E no final nós vamos ter um pedacinho que vai estar abaixo do diafragma, que a gente chama de esôfago abdominal. O diafragma é o músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal e os pulmões estão assentadinhos nele ali, tá? Muito bem. Como é que funciona, então, esse esôfago? A presença de alimento no interior do esôfago, ele estimula a atividade peristáltica, que nós chamamos de peristaltismo, e faz com que o alimento mova-se para o estômago, certo? O peristaltismo, ele funciona em ondas. Quando o alimento entra, esse músculo liso, ele vai fazendo movimentos de contração e relaxamento, e ele vai levando o alimento rapidamente até o estômago, tá? Os movimentos peristálticos do esôfago permitem que o alimento seja engolido, inclusive, de cabeça para baixo. Ele vai fazer sempre esse movimento, tá? Botar o cara de cabeça para baixo e dar uma comida, o mesmo peristaltismo vai levar ele até o estômago, certo? Então, o movimento de contração e relaxamento da musculatura lisa do tubo digestivo, que promove a progressão do bolo alimentar. O peristaltismo existe em todo o tubo digestivo, tá? Desde aqui de cima até lá embaixo. Ele é um movimento involuntário e ele é coordenado pela parte do sistema nervoso que trabalha sozinho, independente da nossa vontade, que é o sistema nervoso autônomo, tá? Então ele é muito importante porque ele está presente em todo o tubo digestivo. Movimentos de contração e relaxamento, as contrações são repetidas em ondas que empurram o alimento em direção ao estômago. A passagem do alimento sólido ou semissólido da boca ao estômago leva em média 4 a 8 segundos. Se for um alimento mole ou líquido, 1 a 2 segundos. É muito rápido. É muito comum, assim, pacientes idosos, muitas vezes, eles têm queixa de dificuldade de engolir, muitas vezes. E dizem, doutor, eu não consigo, tenho que tomar água junto, tal. O paciente vai ficando mais velho e esse movimento de peristaltismo, ele vai ficando prejudicado também. Então a gente imagina assim, eles contam e a gente imagina assim, tem alguma coisa, a gente vai ter alguma obstrução nesse esôfago, porque da maneira que a pessoa está, né? Mas a gente faz um exame, geralmente uma endoscopia, e mostra que não, que a pessoa tem realmente um processo do tempo, assim, que ele já não está funcionando tão bem, tá? Ele é coordenado pelo sistema nervoso, né? Então, nós podemos ter disfunções com o tempo. Passamos do esôfago, chegamos então aqui, gente, no estômago, tá? Aqui está o finalzinho do esôfago, ó, tá? E aqui está o nosso estômago. Toda essa porção. Aqui nós já estamos entrando no intestino delgado. Aqui nós temos a vesícula biliar, e aqui nós temos o fígado assim rebatidinho para a gente poder ver, tá? O baço está escondidinho aqui, ó. Ali, ó, a posição dele. O estômago é a maior dilatação do tubo digestivo. Situa-se então no abdômen, logo abaixo do diafragma, né? Do músculo que divide a cavidade torácica e abdominal. Ele está anterior ao pâncreas, o pâncreas está atrás dele. Ele está superior ao duodeno, que já vai estar logo aqui embaixo, que é a primeira porção do intestino delgado. Ele está à esquerda do fígado e à direita do baço, tá? Aqui escondidinho. Fígado aqui e baço aqui. Ele inicia-se no término do esôfago, né? E estende-se até o intestino delgado, que vai começar aqui, tá? O estômago ele é um armazenador assim também, viu? O processo digestivo ele vai ter o seu início ali. O estômago ele dá início a esse processo, ele tem ácido clorídrico, ele tem já algumas enzimas digestivas ali, certo? Mas ele dá uma seguradinha no alimento para que ele seja preparado para ir em frente, tá? Nós dividimos normalmente em 4 partes, tá? O fundo, essa região bem alta aqui, ó, que a gente chama de fundo, tá? Apesar de chamar de fundo, é a parte mais alta dele, tá? O corpo é a grande parte do estômago aqui, a maior parte dele, certo? Aqui mais à esquerda a gente vai ter a curvatura maior e na parte interna a curvatura menor. Aqui nós temos, gente, um esfíncter aqui que é muito importante, tá? Que na verdade vai ser o esfíncter esofágico inferior, tá? Nós chamamos ele de cárdia porque ele está muito pertinho do coração aqui, tá? Então ele ganhou esse nome aqui, cárdia. Isso é um esfíncter que no seu funcionamento correto,
o alimento vai passar por ele, vai cair no estômago e ele não deve voltar. Ele não deve refluir. Tá? Não deve haver, em condições normais, refluxo do estômago para o esôfago. Porque o estômago ele tem um conteúdo ácido, que é o ácido clorídrico, e ele é preparado para isso. Ele convive. Agora, o esôfago ele não tem uma parte interna, ele não tem uma mucosa preparada para conviver com ácido. Então, nas pessoas em que a gente tem alguma disfunção desse esfíncter, nós vamos ter lesões aqui. A pessoa vai ter azia, vai ter queimação, e se ele fizer alguma lesãozinha aqui, uma esofagite, alguma lesão, vai ter muita dor também, tá? E é uma dor que dá bem no meio do peito aqui, que confunde muito com dor do coração, certo? É um diagnóstico diferencial também, tá? E no finalzinho do estômago, que vai ser o final do estômago e o início do intestino delgado, nós temos o segundo esfíncter aqui, que é o piloro. O piloro, esse esfíncter aqui, ele é muito forte, viu? Ele é muscular, ele tem um componente muscular bem potente e ele vai segurar o alimento aqui por um tempinho, tá? Para ele sofrer aquele primeiro processo de preparação, para depois ele ir adiante, tá bem? Então são duas válvulas muito importantes. O cardio aqui em cima, que é o finalzinho do esôfago, nós chamamos de esfíncter esofágico inferior, e temos aqui na saída do estômago o piloro, tá? São duas válvulas muito importantes para o funcionamento. Entre as funções digestivas do estômago, a digestão do alimento através da secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestivas e então o ácido hidroclorídrico, como substâncias mais importantes. Regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido para ser entregue ao intestino delgado. E ocorre assim, o estômago ele não é ainda, ele não tem uma mucosa de grande absorção. Umas pequenas quantidades de água e algumas substâncias dissolvidas começam a ter alguma absorção ali, mas não é o papel dele, tá? Esse papel vai ser do intestino. Refluxo gastroesofágico, muito frequente e muito comum, tá? Então, ocasionalmente o refluxo do conteúdo do estômago causa azia. Ou pirose, é a mesma coisa. Azia e pirose são a mesma coisa. Aquela queimação aqui no esôfago. A sensação de queimação é resultado da acidez do conteúdo do estômago. O refluxo gastroesofágico se dá quando o esfíncter esofágico inferior, aqui nós temos ele, tá? Uma situação normal, localizado na parte inferior do esôfago, não se fecha adequadamente após o alimento ter entrado no estômago, podendo refluir para a parte inferior do esôfago, tá? Aí quando ele reflui, ele machuca. Aqui pode ter ácido, aqui não pode, tá? Esse epitélio aqui, desculpa, essa camada, essa mucosa, ela convive com ácido. Essa aqui não, essa aqui machuca. Então a gente vai ter lesões aqui, tá? O refluxo é Vou mostrar agora. Vai ter um desenho bem legal ali para explicar. É o próximo passo, que dá refluxo também e dá os mesmos sintomas. Mas a aérea às vezes é pior, tá? É mais grave ainda. Certo, gente? Então é muito importante. Essa semana, hoje uma paciente foi me trazer um exame e ela foi consultar comigo por dor no peito. Só que a clínica dela era toda de refluxo. Por quê? Porque ela deitava e piorava. Quando deita, piora, entende? Se deitar aqui, o refluxo aumenta. E ardência na garganta, tosse de noite, acordava sufocada, era toda uma clínica de refluxo. A dor cardíaca é diferente, a dor cardíaca, geralmente ela dá no esforço, ela tem um comportamento, e eu disse, olha, a senhora tem um refluxo importante. Ela, doutor, esse é. Mas aí a gente fez alguns exames, e eu dei para ela um tratamento só para refluxo, e ela zerou assim, ó, ela voltou feliz da vida. A tosse dela passou, eu disse, olha, sua tosse não tinha nada a ver com o coração, nem com mais nada. Então foi bem legal, assim. Então é comum virem com queixa de dor no peito, né? Tá bom, gente? Então, assim, ó, quando esse esfíncter não está funcionando bem, ele não está fechando adequadamente, a gente vai ter o retorno do conteúdo do estômago com ácido que vai machucar o esôfago, tá? Esse é o refluxo gastroesofágico. Aqui nós temos um desenhozinho explicando, ó, tá? Aqui está o conteúdo do estômago, então, e aqui o esfíncter bem fechadinho, tá? Então isso aqui é um funcionamento correto. Aqui nós temos um esfíncter que não fecha completamente, tem algum problema aqui, pode ser uma hérnia, muitas vezes, nós vamos ver agora, tá? Então nós vamos ter o refluxo, tá? Uma medida antiga para refluxo, que o pessoal usa muito, é elevar a cabeceira da cama.
botar a altura mais ou menos de um tijolo, assim, deitadinho, e esta posição aqui já melhora muito o escoamento desse líquido, então acalma muito. Pessoas que têm refluxo não podem encher o estômago, não podem comer muito, jamais deitar depois de comer, porque é certo que vai ter uma noite terrível, tá? Essas situações são muito bem investigadas pela endoscopia, né, gente? Então, é um aparelho que tem uma câmerazinha aqui na ponta, né, com uma luz também. A pessoa faz uma sedação leve, dá uma dormidinha, a gente entra pela cavidade oral, passa o esôfago e chega no estômago. Então a gente consegue ver assim com toda a segurança. A gente vai até o início aqui do duodeno, conseguimos ver o esôfago, o estômago, ver se tem a presença de alguma lesão, se tem inflamação que é gastrite, se tem alguma lesão, tipo uma úlcera, e se faz a coleta de material também. A gente sempre faz uma biópsia, porque existe uma bactériazinha que pode crescer ali, se chama Helicobacter pylori. Esse Helicobacter é chato, algumas pessoas têm, e ele pode provocar gastrite, e ele dá muitos sintomas assim de desconfortáveis também. E a endoscopia é o grande exame para detectar. A gente tem exames de sangue que podem nos ajudar também. A gente pode medir alguns anticorpos, mas a endoscopia, a biópsia é o exame mais seguro assim para a gente fazer, tá? E aí tratamos adequadamente as pessoas melhor. Aí nós temos a situação que a Juliana perguntou agora para nós ali, ó, que é a hérnia hiatal, tá? O que acontece? O que é essa hérnia hiatal aqui? Bom, numa condição normal, gente, ó, o esôfago vai vir e ele vai ter o seu esfíncter aqui, ó, o início dele coincidindo com o diafragma, com o músculo que separa a cavidade torácica e abdominal, tá? Então fica bem certinho, gente, ó, tá? Isso aqui é uma posição bem correta, ó. Terminou o esôfago, iniciou o estômago, o esfíncter está aqui, tudo para funcionar direitinho, tá? Mas nós temos situações, gente, que o esfíncter não vai coincidir com o diafragma. Ele não está no lugar correto, tá bem? O esfíncter ele vai ficar um pouco acima e o diafragma um pouquinho abaixo. Então, o que acontece? Na verdade, gente, eu vou ter aqui uma dilataçãozinha que geralmente ela é um pedacinho do estômago aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é uma área assim, ó, que gera muito problema. Tá? A gente, conforme o tamanho da hérnia, a gente pode ter depósito de alimento, a pessoa vai ter dor, a pessoa vai ter azia, certo? Essa é a famosa hérniazinha do hiato aqui. Não há a coincidência correta do final do esfíncter esofágico com o diafragma. Eu tenho uma paciente, gente, que é a maior hérnia que eu já vi. É assim, gente, ó, a hérnia dela é quase todo o estômago aqui, tá? E o que resta aqui para baixo é um pedacinho bem pequenininho assim. Ela tem sintomas terríveis, né? E é um exame, assim, para ensinar, para ver, assim, ele é interessante, claro, para a paciente é terrível, né? Então, uma pessoa que tem muitas limitações. As hérnias são bastante, a gente vê bastante, são bastante frequentes. Existe alguma conduta cirúrgica para essas hérnias, mas na grande maioria elas são de tratamento clínico, tá? Clinicamente, hoje, com as medicações que a gente tem, a gente consegue levar bem, e com cuidados, né, gente? Manter os cuidados semelhantes ao do refluxo, né? Não encher muito o estômago, né? Não deitar com o estômago cheio, ter cuidados, ter uma alimentação boa, né? Sem exageros, sem álcool, né? Na medida do possível. Tudo isso piora bastante, tá? E aqui é a mesma imagem, ó, viu? Aqui seria o esôfago e aqui nós temos a hérniazinha de hiato. A endoscopia vê isso muito bem. E existe um exame mais antigo que é o raio-x, que é um raio-x de esôfago, estômago e duodeno. É aquele que a pessoa toma o líquidozinho, o contraste, e ele vai desenhando tudo, tá? Ele ajuda também, mas a endoscopia é um exame mais atualizado, assim, nos dá mais informações. E a gastrite é aquela queimação, né, gente, aqui no estômago, né? É uma inflamação da mucosa do estômago, né? Nos queima, né? Então nós temos a gastrite nervosa, queimação, azia, dor de cabeça, né? Enjoos, má digestão. Eu vou dizer para vocês, gente, raramente eu vejo uma endoscopia normal. Geralmente sempre tem algum grau de gastrite. Gastrite leve, gastrite moderada, sabe? Mas é raro ver uma normal assim, tá?
E nesses casos a endoscopia é feita e é feita a coleta de material para ver se tem bactéria, se não tem, para a gente fazer os tratamentos adequados. Temos medicações super boas e com cuidados a gente sempre melhora muito, tá? E tem a condição mais grave, né, gente, que aí é quando a gente já tem uma lesão mais estabelecida, né? E aí a formação de uma úlcera, tá? É uma lesão mais grave, ó, feia, viu? Aqui já está com borda assim, já vermelhinho, assim, meio sanguinolento. Então, isso aqui é uma condição mais avançada e mais grave, tá? A úlcera pode ser no estômago, ela é gástrica, viu? Aqui. A úlcera pode acontecer lá no esôfago, ó. Se a pessoa tiver refluxo e começar a machucar, vira uma lesão mais grave aqui, tá? Pode até virar coisa pior com o tempo, assim, se a gente não cuidar. E podemos ter úlcera duodenal também, tá? Todas essas localizações, elas podem estar presentes. O bom é que hoje a gente tem medicações muito boas para isso, viu? Que a gente já pode tratar muito precocemente e não deixar virar um problema maior, tá? Muito bem, gente. Então vimos o estômago e, na sequência, os intestinos. Intestinos formam um tubo que faz continuação ao estômago. E temos duas porções, intestino delgado e o intestino grosso. Então, do estômago, o alimento vai passar para esse longo tubo aqui, tá? Não vou chamar de tripa que é feio, né? Mas eu quase saiu, né? Mas é esse longo tubo aqui, tá? Esse é o intestino delgado. Quase saiu, mas é feio. E depois, no finalzinho, nós vamos ter, então, o intestino grosso. Vamos ver cada um deles agora, tá? O intestino delgado é o órgão mais importante da digestão. E nesse tubo, que é de aproximadamente 7 metros, se processam as mais relevantes fases da decomposição dos alimentos e da absorção das substâncias úteis. O intestino delgado ele tem 3 porções. Ele tem o duodeno, o jejuno e o ilho. Tá? O duodeno é a primeira parte, gente. É onde termina o estômago, tá? Finalzinho do estômago, o piloro, que é aquela válvula importante que eu falei para vocês, e aqui ele começa. Tá? Aqui nós temos a primeira porção, a segunda, que é a descendente, a terceira, essa transversa, e essa ascendente aqui é a quarta parte. Tá? É muito importante, gente, que aqui nessa porção descendente do duodeno, nós vamos ter desembocando 2 ductos muito importantes, que é um que vem lá do fígado e da vesícula biliar, trazendo o quê? Trazendo a bilis, que é muito importante nesse processo digestivo. Tá? Nós temos um ducto pequenininho que sai da vesícula, que se chama cístico, e que ele vai entrar aqui no ducto hepático comum aqui. E eles vão descer até chegar nessa porção. E junto com ele, geralmente, tem o ducto pancreático, que está saindo do pâncreas e vai desembocar geralmente junto aqui. Esse vai trazer enzimas digestivas muito importantes, tá? O pâncreas, ele tem uma função que a gente diz exócrina, que ele traz o seu suco pancreático para o intestino, e ele tem também um trabalho endócrino, que ele vai produzir a insulina e o glucagon, tá? Nós vamos ver um pouquinho na frente ali. Aquele era o duodeno. Na sequência, então, do intestino delgado, ó, que vai o duodeno, nós entramos no jejuno e no ilho, tá? Então, eles se iniciam aqui na flexura do duodeno jejunal e terminam no início do intestino grosso, certo? Aqui vai terminar, nós vamos ter o jejuno e depois o ilho, e aqui vai ter a válvulazinha ilho-secal, tá? Que será o finalzinho do intestino delgado. A maior parte do jejuno situa-se aqui no quadrante superior esquerdo, certo? E a maior parte do ilho, ela está aqui no quadrante inferior direito. Por que ele tem o nome de jejuno? Porque essa é uma parte do intestino que o alimento transita extremamente rápido. Então, em todos os procedimentos assim de cirurgia que se vai mexer o intestino, ele está sempre vazio. Por isso que o nome dele é jejuno, tá? E na sequência dele vem o ilho, que está localizado nessa parte mais baixa aqui. E o nome dele é ilho por causa da relação com o osso ilíaco, tá? É muito comum, gente, os pacientes assim com queixa de dor, de barriga inchada, né? Aí dói aqui, bem nessa região aqui alta, aqui à esquerda, ó, famosos gases, né? Às vezes tem gente que acha que está infartando e está com gases, né? Porque aperta, dá um desconforto terrível.
é exatamente nessas alças aqui, ó, principalmente nessa região aqui, que dá um desconforto muito grande, tá? Essas duas partes do intestino delgado, elas são móveis, e aquela primeira parte, o duodeno, ela é fixa, tá? Aí entramos, então, no intestino grosso, que constitui a porção final do canal alimentar, tá? Ele é mais curto e mais calibroso que o intestino delgado. Ele estende-se desde o íleo, aqui, onde termina o intestino delgado, começa o seco, até o ânus, tá? Até aqui embaixo, finalzinho. E está fixo à parede posterior do abdômen pelo mesocolo. O intestino delgado ele tem, em média, 7 metros, o intestino grosso ele tem, em média, 1,5 metro. Ele tem um cólon ascendente, um transverso, descendente. Tá? Depois aqui tem o sigmoide, o reto e o ânus. Aqui estão as divisões que eu falei para vocês agora, então. Tá? Aqui tem o finalzinho do intestino delgado e aqui tem a válvula iliocecal. Tá? É uma válvulazinha, então, que vai ocorrer a passagem do alimento para cá. Aí, essa primeira porção, nós chamamos de seco. Tá? Ele é um pouquinho mais larguinho. E do seco nós temos aqui o famoso apêndice, tá? O apêndice vermiforme das apendicites. Então temos essa primeira porção que é ascendente, o transverso, o descendente. Entramos nesse finalzinho que nós chamamos de sigmoide, o reto e o canal anal. O reto, o nome é reto porque ele é reto, tá? Exatamente por isso. Ele é uma parte do intestino grosso. O seco, então, é a primeira parte do intestino grosso. Para impedir o refluxo do material proveniente do intestino delgado, nós temos, então, essa poderosa válvula aqui também, que é a válvula iliocecal, tá? Na junção do íleo com o seco. No fundo do seco encontra-se o apêndice vermiforme, tá? Uma outra imagem do seco, ó, tá? Aqui vem o intestino delgado chegando, ele é o início do intestino grosso, e aqui está o apêndice acomodadinho aqui, tá? Bem nessa localização aqui, a dor da apendicite, ó, bem aqui embaixo. Apendicite, então, é a inflamação do apêndice secal, tá? Que ele já está inflamadinho, está vermelho, está feio. Uma doença relativamente frequente, sendo a causa mais comum que a gente chama de abdômen agudo, de uma dor aguda abdominal que necessita uma intervenção. A retirada do apêndice, nós chamamos de apendicectomia, representa aproximadamente 6% das operações em hospitais gerais. Tá? Aí, se for apendicite aguda, a conduta tem que ser cirúrgica. Tá? Nós temos que tem que ser retirado, tá? Para que haja a resolução do processo. E temos também no intestino bastante comum, gente, é a diverticulite, tá? A diverticulite ela é uma alteração que se forma com o tempo em muitas pessoas, tá? Ela tem assim, ó, ela pode ter uma questão assim uma questão genética, uma pessoa tem uma predisposição à formação, tá? Dos divertículos, a questão dos intestinos que não funcionam bem também são ruins para isso. Então ele vai formar pequenas formações assim ele vai formar pequenas cavidadezinhas para fora, assim, ó, tá? Que é chamado de divertículo. E esses divertículos sempre tem uma portinha de entrada aqui, ó, tá? E isso aqui é um problema, porque muitas vezes, conforme a alimentação que a gente tem, se a pessoa come muitos grãos que eles vão transitar durante o intestino, pode haver até uma oclusão, certo? Pode haver um depósito do alimento aqui, e nós podemos evoluir para problemas, ó, como inflamações chamadas de diverticulite, tá? Aqui tem um obstruído aqui, ó. Essa diverticulite, muitas vezes, ela pode se resolver com tratamento, com antibióticos, e nos casos complicados, a solução pode ser cirúrgica também com a retirada de um pedacinho, tá? Então, quem tem diverticulite tem que cuidar da sua alimentação, viu? Tem que ter cuidados para que o intestino funcione bem, tá? Para ficar bem tranquilo. Nós vimos antes que a revisão do esôfago, do estômago, era feita com a endoscopia, e essa aqui é a colonoscopia, tá? Que é a revisão do intestino grosso, certo? Aí nós vamos, através do ânus, nós vamos introduzir o colonoscópio. Esse aparelho também tem uma câmerazinha com a luz, e nós conseguimos viajar por todo o intestino grosso, e temos que vir até aqui, ó. Geralmente dá uma passadinha aqui na válvula para ver tudo. É um exame importante, está indicado para todos nós fazermos, tá? Se nós temos história familiar, problema de câncer de intestino, a gente, a partir de 45, no máximo 50 anos, a gente tem que já fazer preventivamente. Se tem sintomas, muitas vezes antes disso a gente tem que fazer, tá? Esse aqui é um exame mais antigo, que é feito com contraste, também se chama enema opaco, tá? Mas hoje
Hoje nem se usa mais, assim, praticamente. Hoje a colonoscopia é muito superior. E quando a gente faz a colonoscopia, muitas lesõezinhas que são detectadas são pequenas, pólipos, já tira na hora, tá? Já limpa, já deixa tudo limpinho e manda para a biópsia para a gente avaliar, certo? Depois, conforme se encontrou alguma alteração, alguma coisa, a gente vai combinar, vai repetir em 1 ano, vai repetir em 2 anos, certo? O que vai ser necessário. Tá, gente? É um exame super importante, viu? Ele previne muito, muito problema. Funções do intestino grosso. Aqui, uma das mais importantes. Absorção de água e certos eletrólitos. Síntese de determinadas vitaminas por bactérias intestinais. Armazenagem temporária de resíduos, que são as fezes. E depois a eliminação dos resíduos do corpo pela defecação. Tá? Então, a grande absorção da água do nosso corpo, aqueles 7 litros que vão circular no nosso sistema digestivo, é aqui, nessa parte final, que vai ocorrer a absorção. O intestino vai puxar de volta o que ele precisa. Tá? Então, é muito importante que a gente tome bastante água, viu? Para o intestino funcionar bem, a gente ter um bom funcionamento intestinal, a gente tem que tomar bastante água. Em média, 2 a 2,5 litros de água por dia. É super importante para que ele tenha um bom funcionamento. Tá? Hoje está se estudando muito a questão do intestino, hoje ele é um objeto de estudo, ele é chamado segundo cérebro por muitos, porque o intestino ele é muito importante na nossa questão imunológica também, certo? Então está se estudando uma série de coisas aí, inclusive pós-Covid. Tem alguns estudos considerando o uso de pré e probióticos, certo, gente? E alguns anti-inflamatórios naturais, assim como a curcumina também. Os resultados estão sendo bem interessantes, porque melhoram muito a nossa imunidade. Tá? Eu sempre indico para os pacientes meus uma fibra que se chama psyllium. Não sei se vocês conhecem. O psyllium é uma fibrazinha, a gente compra nas lojas de produtos naturais. Ela é uma fibra hidrossolúvel. Ela é natural, é de uma planta agovata, ela é um pozinho assim. Tu pega uma colherinha de psyllium e bota na água, aí tu vai ver que daqui uns 5 minutos aquilo virou um gelatinão assim. Essa fibra é maravilhosa. Essa fibra, assim, ela só faz bem. Tá? Para o funcionamento intestinal, ela segura mais água no intestino e faz com que as nossas fezes fiquem melhores, fiquem mais amolecidas e circulam com mais facilidade. Mas, como fibra, tem que tomar água junto, tem que tomar bastante água. O psyllium, ele baixa as gorduras, tá? Ele auxilia na redução de colesterol triglicerídeo, ele auxilia na redução da glicose também, e a princípio é uma fibra, ela não emagrece, mas ela auxilia nos processos de redução de peso também. Ela é extremamente saudável. Muita gente que tem problema de intestino, assim, que não é um problema extremamente grave, constipados, com o psyllium eles melhoram muito. Com o psyllium e água tem uma melhora super importante, tá? Então a gente tem que cuidar, temos que cuidar muito bem disso aí, tá? Falei para vocês um pouquinho antes no peristaltismo. Ondas peristálticas intermitentes e bem espaçadas movem o material fecal do seco para o interior do cólon ascendente, transverso e o cólon descendente. À medida que se move através do cólon, a água é continuamente reabsorvida das fezes, pela parede do intestino para o interior dos capilares. Então é nesse intestino grosso, nesses cólons ascendente, transverso e descendente, que vai ocorrer a grande absorção da água. Tá? Então pensem comigo. Fezes que ficam no intestino por um período maior, a pessoa não tem um bom funcionamento. Essas fezes vão ficar mais tempo depositadas e vão perder mais água. O que vai acontecer? Tendência à constipação, elas perdem mais água. Elas vão ficar mais tempo depositadas e vão ficando mais endurecidas. Ao contrário, movimentos rápidos do intestino não permitem tempo suficiente para que ocorra a absorção da água. Aí nós temos o contrário. Ele está muito acelerado por algum motivo. Uma gastroenterite, algum problema. Ele vai ficar com trânsito. Não dá tempo. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a diarreia, tá? Então é bem tranquilo da gente entender. E a gente vê como a água é importante nesses processos todos, tá? Estamos chegando no finzinho aqui, ó. Reto e ânus. Canal anal, apesar de bastante curto, cerca de 3 centímetros, é importante por apresentar algumas formações essenciais para o funcionamento intestinal, né? Dos quais nós citamos, então, os esfíncteres anais, tá? Que nós temos 2. Nós temos um interno, né? Que resulta de um espessamento de fibras musculares lisas, e esse interno ele não depende da nossa vontade, tá? Ele é involuntário. E temos o esfíncter externo, aquele que nos ajuda, né, a segurar a onda ali, né?
constituído por fibras musculares estriadas que se dispõem circularmente em torno do... Esse aqui ele fica em torno do interno, tá? Esse aqui é o voluntário, esse aqui ele nos ajuda bastante, tá? É muito importante, gente, que todos nós temos os nossos horários, assim, a nossa fisiologia, o nosso ciclo. É muito importante que a gente tenha esse horáriozinho, que a gente desenvolva e que a gente responda, viu, aos estímulos que a gente tem. Muita gente acaba tendo dificuldade porque não vai na hora que tem estímulo, entende? Aí a pessoa, o que ela faz? Ela segura e aquela vontade passa. Isso vai deseducando o nosso intestino. Então é muito legal a gente ter um horário, entende? A gente não deve forçar, mas é muito bom que a gente tenha horário, o intestino ele vai se educando. E naqueles horários ele vai começar a se manifestar para que funcione, pelo menos uma vez ao dia, viu? Que é super interessante, saudável e bom, tá, gente? Finalzinho ânus, né? E esse esfíncter anal externo aqui, tá? Muito bem. Vimos então todos os órgãos ali que fazem parte do nosso trato digestivo. E entramos no que nós chamamos dos órgãos anexos. Esses órgãos são estruturas que vão auxiliar em todo esse processo de funcionamento do nosso sistema digestório. E os primeiros são as glândulas salivares, tá? Que estão na boca. Depois nós temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. As glândulas salivares, nós temos as grandes e temos as pequenas, tá? As grandes nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. E as pequenas nós temos glândulazinhas labiais, palatinas, linguais e molares. Essas aqui são muito pequenininhas, tá? Na prática, ó, aqui nós temos a parótida, tá? Aqui nós vamos ter aqui a sublingual e aqui nós vamos ter a submandibular, tá? Essas glândulas são muito importantes porque elas produzem a saliva, que é o primeiro passo do nosso processo da deglutição, tá? A parótida está aqui, ó, desenhadinha aqui, amarelinho, é a mais volumosa das salivares. A secreção salivar da glândula parótida é do tipo seroso, tá? E ela tem o ductozinho parotídico, que ela vai direto para a boca. É interessante, às vezes, né, que a gente vê uma coisa gostosa e faz assim, né? Você vem, né? Vem daqui, ó, viu? Tu vê como tem um estímulozinho da água. Pô, me deu água na boca, né? Pensei, né? Aqui tem uma submandibular, ó, tá aqui embaixo da mandíbula, tá? Secreção salivar da glândula submandibular tipo mista, serosa, mucosa, tá? E por fim temos uma que está embaixo da língua aqui, que é a sublingual, tá? Que a gente consegue ver, se levantar a língua, consegue enxergar ali o ductozinho, tá? A secreção salivar da glândula sublingual é do tipo mista também. Essas são as glândulas salivares principais. Segundo órgão, gente, muito importante, que é um anexo fundamental, é o nosso fígado, tá? Olha aqui a posição dele, ó. Tá? Lembra como é que a gente chamava essa região alta aqui, essa região lateral aqui? À direita ali, tá? É a maior e mais volumosa glândula do organismo. Localiza-se logo abaixo e à direita do diafragma, tá? Fica logo abaixo do diafragma aqui. Ele tem uma face chamada visceral e uma face diafragmática. A diafragmática aqui em cima é visceral, essa de baixo que olha para as vísceras do abdômen aqui. Essa é a relação dele, ó, com o estômago, com a vesícula biliar e o duodeno aqui embaixo, ó, intimamente relacionado. Isso aqui, essa imagem, gente, é a imagem de um fígado normal, ó. Ó, que bonito aqui, né? E essa próxima aqui é a imagem de um fígado doente, ó, fígado cirrótico, tá? Pode ser por álcool, né? E temos hepatites, algumas hepatites bem graves, bem violentas, que podem levar à cirrose também, tá? Esse é um órgão que já não tem uma disfunção muito importante. Hoje, o que a gente vê muito hoje é a questão da esteatose hepática, a infiltração gordurosa do fígado. Nós temos graus leves e temos graus mais severos. A esteatose hepática, por exemplo, no paciente que usa álcool, por exemplo, um paciente com problema de alcoolismo, a esteatose hepática ela vai ser uma situação anterior à cirrose, ela vai ser o início das lesões. Tá? Por álcool ou por hepatite, é mais grave, é mais agressivo. A gente vê hoje muita esteatose hepática por questão alimentar, por questão de erro alimentar. Por alimentação errada, excesso de carboidrato, excesso de gordura, falta de atividade física. Nós vamos ter o quê? Vamos ter aquela chamada gordura visceral. Então é muito frequente a gente ver.
Hoje nós temos medicações bem legais, tá, para o tratamento de esteatose, de infiltração gordurosa. A vitamina E é uma, funciona muito bem. E temos uma medicação que a gente usa para o diabetes, que é a pioglitazona, que também funciona muito bem para melhorar. Mas o que a gente vê é que a pessoa que tem esteatose hepática, tem essa infiltração gordurosa, se ela muda a alimentação, ela reduz o peso e ela passa a fazer uma atividade física, ela geralmente melhora. Tá? Vários pacientes a gente acompanha que tinham e mudam a sua vida, mudam os cuidados e eles conseguem melhorar. Tá? Sendo... É, todo ele já é cirrose. É que aqui tem uma gordurinha junto, aqui assim, ó, tá muito feio aqui, ó, viu? Mas ele é todo enrugado, olha aqui, ó. Vamos ver se ele volta aqui. Olha o normal, olha a diferença, ó. Tá destruído, né, gente? Tá? Para ficar a ilustração, para a gente ver. O fígado é um órgão vital, sendo essencial o funcionamento de pelo menos 1/3 dele. Além da bile, que é indispensável na digestão das gorduras, ele desempenha importante papel armazenador de glicose, em menor escala, ferro, cobre e vitaminas. A gente não vive sem o fígado. A função digestiva do fígado é produzir a bile, uma secreção verde amarelada que é levada ao duodeno. A bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar, que a libera quando gorduras entram no duodeno. A bile emulsiona a gordura e a distribui para a parte distal do intestino, para digestão e absorção. Então, assim, ó, a grande liberação da bile tem grande relação com a alimentação gordurosa principalmente. Se eu como gordura, eu vou liberar mais bile. Então, tem pessoas que a gente sabe, você já ouviu falar, está com cálculo na vesícula. Tem dor, tem enjoo, tem um mal-estar. Essa pessoa, se ela tiver uma alimentação controlada, principalmente em termos de gordura e alimento forte, ela vai levando, vai tranquilo. Agora, quando a pessoa abusar das gorduras, ela vai fazer com que a vesícula biliar trabalhe mais, com que ela libere mais bile. E aí a gente pode ter problema. Aí é quando a pessoa tem dor, se sente mal, porque ela está forçando o trabalho, muitas vezes, de uma estrutura que não está bem. Tá? Tem pessoas que têm cálculo na vesícula e vão levando, entende? Vão levando tranquilo, tem uma vida regrada, vai indo. E tem pessoas que têm cálculo, não se cuidam bem e têm condições piores, têm condições mais agressivas. Os cálculos da vesícula, eles podem ser microcálculos pequenos e às vezes a gente tem cálculos grandes, às vezes tem um cálculo grande. Esses cálculos pequenos são perigosos, são piores, porque eles podem sair da vesícula e podem entrar no colédoco, que a gente chama o canalzinho da bile. Podem obstruir, podem trazer problemas muito grandes. Viu? Então, quando a pessoa tem microcálculos pequenos assim, é perigoso deixar. A gente tem pessoas que a gente acompanha que tem 1, 2 cálculos grandes e não sentem nada. Dizem, doutor, eu vou esperar. Não, tá bem, a gente acompanha. Faz um exame como ultrassom, que é um exame simples, por exemplo. O que tu vê? É uma vesícula que tem o cálculo, mas ela não tem nenhum sinal inflamatório, ela não é cicatricial, ela não é, sabe, ela não é uma vesícula que já sofreu processos inflamatórios e ficou cicatrizada, ficou enrugada, entende? Então, olha, essa vesícula está muito tranquila, a gente vai acompanhando. Agora, quando tu olha uma vesícula no ultrassom, por exemplo, ela é retraída, ela é cicatrizada, você olha, isso aqui já inflamou e já desinflamou. Essa é perigosa, essa pessoa tem uma tendência maior. Então, dá para a gente ir avaliando e ir acompanhando, tá? Outras funções importantes do fígado: metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, processamento de fármacos e hormônios, excreção da bilirrubina, sais biliares, armazenagem, ativação da vitamina D e o aparelho excretor, né, que é formado pelo ducto hepático, vai para a vesícula biliar, cístico e pelo colédoco vai lá para o intestino, tá? Que é a excreção da bile. A bile, uma vez produzida, ela vai ser depositada aqui, então, na vesícula biliar. É um órgãozinho que tem 7 a 10 centímetros, né? Ela situa-se na fossa da vesícula biliar, que é na face visceral do fígado, aquela que olha para dentro da cavidade abdominal ali, tá? Essa fossa junta-se na junção do lobo direito com o chamado lobo quadrado do fígado, tá? A localização clássica dela. Muito bem. Aqui nós temos, então, uma vesícula abertinha, assim, cortadinha, e aqui nós temos esse chamado ducto cístico, que é o que vem até o ducto, o ducto hepático aqui, tá? Que vai se transformar depois em colédoco e vai desembocar aqui no duodeno, ali como nós vimos antes.
e junto com ele geralmente vai desembocar o ducto pancreático aqui, certo? Então naquela porçãozinha, a segunda porção descendente do duodeno. Essa relação é tão íntima, gente, assim que em cadáveres, assim, quando a gente teve oportunidade de estudar e é descrito isso, essa porção aqui ela é manchada. Ela é esverdeada aqui porque durante toda a vida a bile foi lançada ali, tá? Tirou a vesícula. Muito bem. Boa pergunta, Noeli. Nós vamos falar isso aí. Não tem mais a bile. Nós não temos mais o depósito aqui, nós não temos mais ela armazenada. Nós temos ela que vem do fígado. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha problema de vesícula, ela já deveria estar controlando a sua dieta, né? Olha, ela se sente mal. Aí tu tira a vesícula. Cada vez que essa pessoa ingerir alimento pesado, alimento gorduroso, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não vai ter a quantidade boa, adequada que ela deveria ter da bile aqui. Ela vai ter bile, mas ela sempre vai notar que daqui para frente ela vai ter que mudar, vai ter que maneirar. Ela vai passar mal cada vez que ela fizer isso aqui, certo? Então, às vezes tem que retirar, mas ela faz falta, viu? Tá? É aquela história, né, gente? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Eu tinha uma paciente uma vez, ela era espírita e era muito, 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 muito praticante, assim, uma pessoa boa. Só que ela fumava e ela não conseguia parar de fumar. E uma vez ela chegou, ela me procurou um dia, ela foi no consultório e estava com dor no peito. E eu examinei ela tal e fiz um eletro e o eletro dela estava muito feio, não era assim. Eu disse: olha, a senhora vai para o CTI agora, a senhora tem que fazer um cateterismo. Ela quase teve um troço, né? Mas realmente foi, e tinha uma lesão e ela fez uma angioplastia, foi tudo rápido assim e melhorou. Aí passou. Aí passou um mês mais ou menos, ela foi no consultório, né? Aí ela me olhou e disse assim: olha, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso que aconteceu fui eu que pedi isso para mim. Isso é mesmo? Né? É. Porque eu rezei, eu pedi para Deus, se Deus me dá um motivo para parar de fumar, ela disse. Pronto. O susto foi tão grande que ela parou de fumar, viu? Então, foi pela dor, assim, foi, né? Aí, fomos em frente. Aqui a gente tem a mesma imagem anterior mais aproximada, tá, gente? Aqui está o pâncreas, ó, e aqui está o ducto colédoco que está trazendo a bile, tá? Geralmente, ó, eles vão se juntar aqui, o colédoco e o do pâncreas aqui, tá? E vão liberar, então, o suco pancreático, que tem enzimas digestivas, é super importante, e junto com a bile, importantíssimo no processo da digestão, tá? O pâncreas, gente, então, aqui, ó, uma glândula de secreção mista, pois além da produção do suco pancreático, que vai para o intestino, secreta um produto hormonal que é a insulina, a qual é encaminhada para a corrente sanguínea, né? Então ele tem uma secreção que a gente chama de exócrina, que vai para o intestino, que é o suco pancreático, e temos a secreção endócrina, que vai para o sangue, que é a insulina e o glucagon, tá? O nosso pâncreas ele produz diariamente 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático, é bastante, né? Ele trabalha bem, tá? É um órgão muito importante. O pâncreas é esse amarelinho aqui, ó, tá? Ele ali, ele vai estar assim, ó, o estômago vai estar na frente dele, tá? Aqui a gente tirou o estômago, ó, a gente cortou o estômago aqui, ó, tá? E se o estômago estivesse aqui, ele viria aqui e ele encaixaria aqui no duodeno, ó, certo? Aqui está aquela porção descendente do duodeno onde eles estão desembocando aqui. Tumores do pâncreas, gente, são bem difíceis, assim, porque geralmente eles vão desenvolvendo assim e eles não vão dando muitos sinais. Quando eles dão um sinal, eles já estão mais avançados. Um sinal muito frequente assim é a pessoa começar a ficar amarela, começar a ficar ictérica, né? O que está acontecendo? Muitas vezes ocorre a formação de um tumor aqui de cabeça de pâncreas, que a gente chama, e ele vai obstruir aqueles ductos aqui, ó. O que acontece? A bile começa a ficar e não ir em frente. E ela começa a ser absorvida e vai para o sangue. Então nós começamos a ver e começa a nos entranhar. Então tu olha aquela pessoa assim amarelinha, ictérica, assim, meu Deus do céu, aí tem problema grande. Certo, gente? Aquela é diferente. Aquele é um probleminha sanguíneo do nascimento. Aquele ali a gente mantém no hospital, faz aqueles banhozinhos de luz e eles geralmente melhoram. É completamente diferente dessa aqui, viu? É outro mecanismo, aí é por um probleminha sanguíneo, tá? Essa é a localização do pâncreas, tá?
O estômago vai estar na frente dele aqui, o fígado aqui à direita e os nossos intestinos, tá? Ele fica atrás do estômago, o pâncreas. Ele tem mais ou menos 12,5 a 15 centímetros, tá? Ele é pequenininho, certo? Aqui estão as ilhotas de Langerhans, tá? Que são ilhotas que vão trabalhar na produção dos hormônios do pâncreas. E funções importantes: dissolver carboidratos, amilase pancreática, dissolver proteínas, tripsina, quimotripsina, dissolver triglicerídeos, a lipase pancreática. Tá? Muitas funções digestivas. Muito bem. O baço, gente, então, é aqui. O baço ele é esplênico, certo, gente? Então, o nosso centro de força esplênico está exatamente aqui, ele está bem em cima do baço. Tá? Então, situado no hipocôndrio esquerdo, entre o fundo do estômago e o diafragma. Órgão altamente vascularizado de uma cor púrpura. Essa cor bonita aqui. Pequenininho, ó, 12 centímetros por 7 por 13 de espessura. Ele é um órgão do sistema linfático. Nós vimos lá na primeira aula. Interposto na circulação sanguínea. Possui grande quantidade de macrófagos que destroem micróbios, substâncias estranhas, células do sangue já desgastadas, como eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Elas vão ser destruídas ali. Dessa forma, o baço limpa o sangue. Funciona como um filtro. Né? Lembra que o esplênico é um filtro também? Desse fluido tão essencial. Participação importante na resposta imunológica, reagindo a agentes infecciosos. Ele é um reservatóriozinho de sangue também. Tá? Então, ele está bem no lugar do esplênico. E muito importante, gente, também os nossos rins, né? Nossos órgãos excretores aqui. Órgãos pares, forma de grão de feijão, situados de cada lado da coluna vertebral. Um direito e um esquerdo. Normalmente, o esquerdo é um pouquinho mais altinho mesmo, assim, tá? A posição está correta. Acima da cintura, entre o peritônio e a parede posterior do abdômen. Eles estão bem aqui atrás, aqui, tá? Tamanho médio, geralmente, é isso aí mesmo, é 11, 12 centímetros, certo? No adulto, geralmente pesa um pouquinho mais que na mulher, mas é pouca coisa. O rim esquerdo é um pouco mais comprido e estreito que o direito. O rim direito normalmente situa-se um pouco abaixo do rim esquerdo devido ao grande tamanho do lobo direito do fígado aqui. Tá? A gente vive com um rim só, né? Mas a gente tem dois aqui, certo? Se por acaso ocorrer algum problema, alguma coisa, a gente tem dois. Antigamente, quando se tinha um problema de rim, assim, um tumor renal, se tirava todo o rim, tá? Hoje, gente, essas cirurgias evoluíram muito. Hoje tem cirurgias por robótica. Então, nós temos pessoas hoje que têm, por exemplo, um tumor numa determinada região e conseguem tirar aquela regiãozinha só, conseguem preservar o restante do rim e manter o outro. Isso é muito legal, viu? Antigamente, a gente não tinha essas técnicas hoje tão evoluídas, viu? Ó, essa aqui é bem a região. Ó. Quando a gente vai trabalhar rim, ó, é bem aqui na região posterior, ó, aqui um pouquinho acima da linha da cintura, certo? Os rins são fundamentais, gente. Realiza o trabalho principal do sistema urinário, com as outras partes atuando principalmente como via de passagem e área de armazenamento. Com a filtração do sangue e a formação de urina, os rins contribuem para o equilíbrio de líquidos do corpo de várias maneiras. Outras funções: regulação da função iônica do sangue, dos eletrólitos, regulação do volume sanguíneo, da pressão arterial, equilíbrio ácido básico, liberação de hormônios, auxilia na regulação do nível de glicogênio no sangue e excreção de resíduos. Gente, olha como o rim é importante, né? A gente vê quando a pessoa perde a função renal, né? É um desastre, né, gente? É um desastre. Muitos pacientes a gente vê que acabam indo para a hemodiálise, né? Que é uma terapia substitutiva, assim, que ajuda, né? Que é importante, mantém a pessoa, né? Mas também não é fácil, né? Conviver 2, 3 vezes por semana, né? Fazendo esse papel do rim pelas máquinas, né? No princípio, a gente deveria tomar um cafezinho de manhã sempre, tá? O jejum ajuda a tirar o organismo do modo de funcionamento lento, em que permaneceu durante a noite. Então, ele funciona sempre como uma ignição, para que o metabolismo comece a acelerar, né? A gente liga ali. É muito comum, muitas pessoas pulam o café da manhã, né? Então elas vão ativar
essa ignição mais tarde um pouquinho. Refeições mais leves, mais frequentes, certo? Privação de alimentos por longos períodos leva a uma queda natural do metabolismo. Cerca de 3 horas e meia, se a gente não comer, o organismo ele vai começar a desligar de novo, vai começar a ficar lento, né? Cada vez que tu come uma coisinha, ativamos ele, né? Então, refeições mais leves, um pouco mais frequentes, a gente consegue geralmente resultados muito bons. Sem o combustível, o organismo entende que é preciso economizar energia para enfrentar tempos de escassez. O ideal é se alimentar, a princípio, a cada 3, 4 horas, em pequenas quantidades, né, gente? Não com um horror, né? E o velho açúcar, né, gente? A ingestão de açúcar refinado equivale a ativar o botão do comando estocar gordura. Sem valor nutricional significativo, o açúcar é rapidamente absorvido e transformado em tecido adiposo, vira gordura. O vício do açúcar é difícil, ele é muito chato, muito ruim, assim, ele gera um sofrimento grande. Vocês têm ideia quanto tempo leva para se perder um vício de açúcar? 8, 10 dias, mais ou menos. É um sofrimento no início. Aqueles primeiros dias, assim, é para matar, mas depois que passa, passa. É rápido. É sofrido porque ele é duro, ele é um viciozinho do açúcar, ele te deixa enlouquecido, assim, né? Então, a pessoa que está disposta, assim, ela, com força de vontade, ela supera essa fase difícil, né? Eu sempre digo para os pacientes, não dá para levar as porcaria para casa, né? Por exemplo, o pessoal vai no super e compra um sorvete, né, daqueles terríveis, leva para casa. Vai comer. O que levou para casa? Ah, eu não vou comer. Vai comer. Vai dar fome e vai comer. Exatamente. Vai comer. Não vai resistir. Se tem em casa, vai comer. Se levou para casa, já está pensando coisa ruim, entendeu? Vai comer. Eu digo, não leva para casa, vai comer. Ah, não, doutor, é para oferecer, desculpa furada. Não, não tem essa. Vai comer. Vai dar fome e vai comer. Tá? Então não leva para casa. Essa expressão é de Hipócrates, é considerado um dos pais da medicina, né? Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, tá? Então, nós podemos prevenir a nossa saúde com alimentos saudáveis, né? Ou então nós vamos ter que remediar depois, ó, né? Eu acho que essa estantezinha aqui tá bem mais legal, tá, gente? Muito bem. Revisando. O processo digestivo inicial, ele é regulado pelo laríngeo, tá? Nós estamos lá estamos na boca, estamos na faringe, estamos na laringe, estamos no esôfago, então temos a participação do laríngeo. O gástrico é responsável pelo processo digestivo e grande parte do metabolismo. Atua vigorosamente sobre o estômago, o sistema nervoso simpático e tem correspondência direta sobre adrenais, suprarrenais e o pâncreas. O esplênico tem interferência mais direta sobre funções biliares, renais e de excreção, e refere-se muito diretamente ao baço, tá? Então, desde lá do laríngeo, nós já temos... Então, sempre que a gente for tratar sistema digestivo, gente, vamos lembrar que é o equilíbrio no todo, viu? Vem desde lá de cima, desde o laríngeo, nós vamos estar trabalhando esse processo da digestão, tá? Muito bem. Essa aulinha, essa aqui de sistema músculo-esquelético, é a primeira vez que nós estamos conversando, tá? Essa aqui a gente não tinha colocado ainda. E vou dizer para vocês por que eu coloquei. 2 motivos. Mais importante, eu botei um slide para a Noeli. E o segundo é a questão dos ossos, tá? Que eu quero comentar com vocês que nós trabalhamos muito osso. A gente não se dá conta às vezes, tá? E é muito importante a gente saber o que está fazendo e a gente direcionar o nosso pensamento, né? Para o que a gente está buscando, tá? Olha só, gente. O sistema músculo-esquelético é uma complexa rede de estruturas que fornece suporte, movimento e proteção ao corpo humano. É composto por ossos, músculos, articulações, tendões e ligamentos, que trabalham em conjunto para permitir a locomoção e a realização das atividades diárias. Esse sistema é fundamental para a manutenção da postura, para a execução dos movimentos variados, desde os mais simples, como caminhar, até os mais complexos, como praticar esportes. Os principais componentes do sistema músculo-esquelético incluem os ossos, que formam o esqueleto e servem como estrutura de suporte, os músculos, que são responsáveis pela movimentação, as articulações que conectam os ossos e permitem a mobilidade, os tendões e ligamentos, que estabilizam as articulações e conectam os músculos aos ossos. Cada um desses elementos desempenha um papel crucial na funcionalidade de todo o sistema como um todo. Então,
Entre as funções do sistema músculo-esquelético, proporciona suporte estrutural ao corpo, permitindo que os órgãos internos também sejam protegidos e mantidos em suas posições adequadas. O cérebro dentro do crânio, o coração atrás do externo do arco costal, né? Todo esse é o nosso sistema ósseo nos protegendo. Além disso, é responsável pela movimentação, possibilitando que o indivíduo realize atividades físicas e interaja com o ambiente ao seu redor. Olha aqui, gente, eu destaquei, ó, a produção de células sanguíneas também ocorre na medula óssea, que está localizada dentro dos ossos. Vocês já notaram que muitas vezes a gente recebe orientação de um atendimento em determinado passe magnético para pessoas que estão bem debilitadas, que estão com anemia, e muitas vezes a gente recebe orientação de fazer aquele passe lento ao longo dos braços, passa pelo quadril, vai até lá embaixo. Passe lento, próximo, né? Estamos na área ativante, estamos concentrando fluido. Aonde? Entenderam? Entenderam, gente? Muitos desses pacientes têm anemia, muitas vezes. A doença deles traz anemia. E muitas vezes a gente recebe assim, olha, para a gente fazer 15 vezes assim, um passe lento assim, ao longo dos membros superiores, passa no quadril, vai até o pé lentamente. Nós estamos trabalhando nessas áreas. É importante a gente lembrar disso também quando a gente está fazendo o movimento, certo, gente? Esse foi um dos motivos principais que eu coloquei assim para a gente chamar a atenção disso, tá? O papel dos músculos são fundamentais para o funcionamento do sistema músculo-esquelético. São 3 tipos, tá? É o músculo esquelético, né, que são voluntários e permitem o movimento, esses respondem à nossa vontade. Os músculos lisos, que são involuntários e controlam funções internas, como a digestão, que a gente viu, do esôfago, do estômago, dos intestinos. E o músculo cardíaco, que também é involuntário e compõe o coração. A contração e relaxamento dos músculos esqueléticos é o que possibilita o movimento dos membros e a execução de tarefas cotidianas, né? Então, aqui, essa imagem não está muito clara, mas ela vai falar sobre o antagonismo muscular, né? E nós temos grupos agonistas e antagonistas. Quando eu contraio um bíceps, por exemplo, eu estou relaxando um tríceps aqui atrás do braço, certo? Então, sempre existe um movimento que é ativo, que é agonista, e nós temos sempre um movimento antagonista, tá? Nesses grandes grupos aí. Assim ele funciona. O primeiro tipo de músculo é o músculo esquelético, é um tipo de tecido muscular estriado que está anexado aos ossos, tá? E é responsável pelos movimentos voluntários do corpo. Composto por fibras musculares longas, multinucleadas, não ramificadas, que se organizam paralelamente. Esse tecido permite contrações rápidas e é essencial para a locomoção e realização das atividades diárias, tá? Esse é o nosso músculo comum, do braço, da perna, esse responde à nossa vontade. O músculo liso ele não responde à nossa vontade, tá? É um tipo de tecido muscular que se encontra nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, intestino, útero, vasos sanguíneos. Esse tipo de músculo é involuntário, significa que não está sob controle consciente. É responsável por movimentos como contrações peristálticas, que a gente viu peristaltismo, que ajuda a mover o alimento pelo sistema digestivo. Além disso, o músculo liso é encontrado em diversos sistemas do corpo, incluindo cardiovascular, respiratório e digestivo. Tá? É uma fibra diferente. E, por fim, o músculo cardíaco, também conhecido como miocárdio, um tipo de tecido muscular encontrado no coração que desempenha um papel fundamental na manutenção da circulação sanguínea. Permite que o coração bombeie sangue de forma rítmica, fornecendo oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. O músculo cardíaco é caracterizado por contrações involuntárias e alta resistência à fadiga, sendo essencial para o funcionamento adequado do órgão. Vocês pensam, gente, qual é o músculo do nosso corpo que não para de funcionar? Só esse, só esse. Pega um pequeno peso e começa a fazer um exercício. Tu pode fazer por muito tempo, mas tu vai fadigar. Esse aqui é especial, esse aqui não para nunca. Tá? Eu tive a oportunidade, uma vez, de pegar um coraçãozinho batendo. Era uma cirurgia cardíaca, o paciente teve uma intercorrência, a gente voltou correndo para o bloco, e eu fui junto. E aí, ele tinha feito, o que a gente chama uma neurismectomia no coração, que era retirada de uma área de necrose pós-infarto, e naquela sutura que o cirurgião tinha feito, ela rompeu. E no pós-operatório aquilo começou a sangrar, e teve que ser uma coisa assim extremamente rápida. E o cirurgião disse assim, tu vai comigo? Eu disse, vou. E aí, o que a gente fez? A gente abriu aquele tórax, né? E ele pegou e disse assim, agora tu pega e segura para mim o coração, né?
Gente, foi uma coisa terrível. E aí eu segurei e eu senti, você não imagina a tensão desse músculo. Você não imagina a tensão desse músculo. Gente, é uma coisa assim, de uma força. É um, sabe, é uma coisa assim extremamente forte, assim. É muito especial. Aí se fez, se ajeitou tudo, ficou bem, deu certo, tá? Voltamos. E a paciente voltou para o pós-operatório, no outro dia acordou, deu tudo certo. Tá? Ah, muito bom, muito feliz. Aí, uns 2, 3 dias depois, ela foi para o quarto e o cirurgião foi lá, era um cirurgião muito legal, foi lá em Porto Alegre. E ele me disse assim, Paulo, vamos lá ver a dona fulana. Eu disse, vamos lá, disse para ele. Era Dr. Blau o nome dele. Aí nós chegamos lá e ela estava deitadinha, né? E ele disse assim, e aí, guria, como é que tu tá? Disse pra ela, e ela, tô bem, diz assim, mas eu vi que ela ficou com uma cara meio assim, né? E ele disse assim, vou escutar teu coração para ver como é que tá. Disse assim, ah. Ele levantou assim o seio dela, ela tinha um isqueiro embaixo do seio. Gente, ela estava fumando no pós-operatório. Foi o maior choque, assim, sabe? Ele e eu não sabia também, nós ficamos chocados. Mas então foi essa experiência que foi a única, mas muito marcante, assim. Que horror. Quase passar o que passou e que horror. Gente, as articulações também fazem parte, então, do sistema musculoesquelético, tá? Locais de união entre dois ou mais ossos e são essenciais para o movimento do corpo humano. Pode ser classificado em 3 tipos principais, que a gente chama de fibrosas, são as primeiras aqui, as cartilaginosas e as sinoviais, tá? As articulações sinoviais, como joelhos e cotovelos, permitem uma ampla gama de movimentos, enquanto as fibrosas, como as suturas do crânio, são mais fixas e não permitem movimento. Além disso, as articulações desempenham um papel crucial na locomoção, proteção de órgãos internos, conectando os ossos do esqueleto e facilitando a mobilidade. Tá? Tendões, Noeli. Os tendões são estruturas de tecido conjuntivo denso que conectam músculo ao osso. O tendão conecta músculo ao osso. Tá? Nós temos uma estrutura igual ao tendão que nós chamamos de ligamento. O ligamento ele conecta osso com osso. Ele não conecta músculo com osso. Aí nós chamamos de ligamento. Mas a constituição deles é praticamente igual. Tá? Permitindo o desenvolvimento dos movimentos e auxiliando no equilíbrio corporal. Eles são compostos principalmente por fibras de colágeno, dispostas longitudinalmente e desempenham um papel crucial na transmissão da força da contração muscular para os ossos, então gerando movimento. Tá? Então, os tendões são fundamentais. É muito comum, pessoal mais maduro, assim, tal, que não fez exercício, são os problemas de ombro, né, gente? É muito comum, né? Os tendões do ombro, eles vão fragilizando com o tempo, e como a gente faz muito movimento errado, e depois a gente não mantém um treinamento adequado, eles vão fragilizando e acabam muitas vezes rompendo parcialmente, em alguns casos totalmente. E a pessoa tem muitas vezes uma perda importante assim de movimento, né? E são os tendões, eles são as tendinites, tendinoses, que é a degeneração do tendão, tá? E aí o ligamento, ó, são estruturas resistentes e pouco elásticas, formadas por tecido conjuntivo fibroso, esbranquiçado, né? Ó, praticamente igual ao tendão, as quais possuem a função de unir 2 ou mais ossos, estabilizando e protegendo articulações, de modo a evitar o deslocamento dos ossos, agindo assim como amortecedores. Então aqui, ó, uma estrutura que é muito rica, aqui está em vermelho para destacar, né? Mas na verdade ela seria branquinha, tá? São os ligamentos do joelho, gente, tá? Os nossos joelhos são sofridos da vida, geralmente. Então nós temos os ligamentos, temos os cruzados, viu? O cruzado anterior, tem um cruzado posterior, tem o colateral lateral e tem o colateral medial. A gente durante a vida também vai tendo alguns problemas aqui. E pessoas assim, atletas, jogadores de futebol, eles têm muitos problemas aqui pela sobrecarga, tá? Tem? Tá. É assim, gente, assim, ó. 39, tá. Hã? Não, se alguém for falar, fala aqui. Ah, tá. Não, só vou colocar assim, gente, assim, ó. Os ligamentos, eles fazem parte aqui dessa articulação do joelho, tá? A articulação, ela tem mais componentes, tá? Então, ela seria um sistema aqui, um sistema mais fechado, certo? Então, quando eu tenho uma artrite, eu vou ter uma inflamação dos componentes aqui, ó, tá? Desse joelho aqui, certo?
Artrite é um processo inflamatório, é um processo mais agudo. E a artrose, que é muito frequente, é um processo degenerativo. A artrose é um desgaste. Tá? Aí as estruturas que amortecem, que protegem, elas vão se desgastando com o tempo. Então a gente vai ter dores crônicas, muitas vezes por desgaste. Aí a gente chama de artrose. O artrose é uma degeneração. Tudo que termina com ose é uma degeneração. E o que termina com ite é uma inflamação. Uma artrite é uma inflamação da articulação. Uma artrose é uma degeneração da articulação. Não necessariamente, mas também pode vir, tá? A gente tem outras causas. Por exemplo, um jogador de futebol que machucou muito o joelho, que usou demais e que machucou durante a vida. Essas pessoas, muito precocemente, elas vão ter artrose. Porque elas machucaram muito, usaram muito e tiveram muitas lesões. Então, esse joelho vai ficar muito instável. Eles já romperam um ligamento, entende? Eles já tiveram problema de menisco, que funciona também como uma proteção, um amortecimento. Aí esses joelhos vão ficando desgastados e muitas vezes tu vai ter praticamente osso com osso, aí começa a doer, certo? Essa camada externa do osso aqui, esse periósteo, é extremamente doloroso. Se começar a desgastar e a gente ter mais contato da superfície uma com a outra, aqui é a dor terrível. Tem? Fibromialgia? Aí é uma coisa bem diferente, Juliana. Tá? Aí é outra situação, viu? Tá? A musculação ajuda muito. Muito, muito, muito. Por exemplo, a musculação, a musculação ajuda muito a princípio, tá? Vou repetir. Repete. Doutor Paulo, então, assim, essa artrose e a condropatia patelar, que vem a ser a mesma coisa que eu tenho, a musculação ajuda muito, Ajuda muito, a tá? proteger o joelho Isso. e não sentir a dor. Exatamente. Por quê? Porque todo o reforço muscular que a gente fizer, ele vai dar estabilidade para a articulação. Então, por exemplo, eu tenho um problema aqui no ligamento. Eu não sou atleta, eu não vou operar. Dando um exemplo, né? Não, olha, tem um problema aqui, eu tenho um menisco que ele me dói. Se fizer reforço muscular, fizer esse trabalho, vai compensar isso tudo aqui e vai proteger a articulação. Então, muitas vezes a gente deixa de ter dor e ganha muita qualidade de vida pelo reforço muscular, pela musculação principalmente. A musculação para a gente, assim, que já está mais maduro, assim, ele é um exercício essencial na nossa qualidade de vida, viu? Ele nos dá força muscular, nos dá flexibilidade, nos dá estabilidade também para coisas do dia a dia. Então melhora muito, é uma coisa que a gente tem que fazer, é uma atividade que tem que ser feita, viu? Para a gente ganhar qualidade de vida, tá? É muito importante, assim, nessa sequência aqui. Funções do sistema esquelético, então, proteção, os ossos protegem órgãos vitais, como coração, pulmão e cérebro. Sustentação, dão forma e suporte ao corpo, mantendo a postura e a estrutura. Armazenamento, serve como reservatório de minerais, como cálcio e fósforo. Movimento, atuam como alavancas, permitindo a movimentação quando estimulados pelos músculos. E a produção de células sanguíneas. A medula óssea é responsável pela hematopoiese, a produção das células sanguíneas. Isso a gente usa bastante nos nossos trabalhos. Aqui os principais ossos, né, gente? Só para a gente lembrar que nós temos o crânio, né? As escápulas aqui atrás, o osso do peito aqui é o externo, as costelas, aqui nós temos as clavículas, esse osso aqui nós chamamos de húmero, certo? Depois aqui mais lateral nós chamamos de rádio e aqui de ulna. Temos o carpo, que é a nossa mão, e as falanges, tá? Temos aqui o osso ilíaco, esses grandes aqui são é o fêmur, direito e esquerdo. Aqui está a patela, o osso fica bem na frente do joelho aqui, tá? Aí nós temos o grosso, que é a tíbia, o fininho é a fíbula. Temos o tarso aqui, que é o corpo do pé, e temos as falanges também, tá? Os principais ossos, assim, deixei de uma maneira bem geral, mas para a gente lembrar que aqueles trabalhos que nós fazemos lentamente ao longo dos ossos, nós estamos, então, numa oportunidade de trabalhar também esse sistema de produção de células. Fechou. Tá bem? Estão formados, estão preparados para o trabalho. Está feito, Ana? Tá feito, Paulo, obrigada. Nada. Temos uma noção geral de anatomia para estudar. Temos. Dos principais, eu acho, né? Olha, da primeira aula, gente, assim, ó, só vou me meter um pouquinho assim para lembrar. Sistema nervoso, né? Muito super importante a formação dos plexos, né? Por onde a gente vai fazer os trabalhos de condução do magnetismo.
a questão do aporte de energia na matéria, né, que foi muito importante, e a questão do sistema endócrino, que eles vão ativar o nosso sistema endócrino para a liberação de hormônios, né, que vão fazer as ações necessárias no campo físico, certo? Isso é uma ideia geral importante na nossa primeira aula. Na segunda, nós vimos a parte cardiovascular toda, né, vimos a questão dos vasos sanguíneos, do coração, e vimos a parte respiratória. Fizemos um aprendizado dos exercícios respiratórios de recarga tão importantes, e hoje nós vimos essa questão digestiva, que é super importante na nossa vida, né? No finalzinho, essa noção assim do músculo esquelético, assim, que a gente trabalha bastante também. Tá? É mesmo? Sim. Hoje, pessoal, perguntas, se tiver alguma pergunta para a gente colocar aí, Não perguntas vai pode ser pelo adiantar, vocês não chat, vão podem ouvir, ser feitas aí certo? diretamente. A gente pode dar uns 10 minutinhos e Pode. só alguns comentários aqui, enquanto, né, o pessoal, se tiver alguma pergunta, vai se organizando. Ah, duas coisas importantes para a gente lembrar, né, tem várias, né, dessa aula do Paulo, tem muitas. Mas duas coisas que eu queria chamar muita atenção, assim, pensando em questão de. Aliás, na verdade, eu anotei três aqui. A questão de prática, né, que a gente vai começar a ver depois. A primeira, a importância da gente gravar muito bem o que que é a imagem de uma gastrite, o que que é a imagem de uma úlcera, porque são ferimentos que sangram. Por consequência, a gente saber disso vai ter uma implicação prática direta na escolha das técnicas que nós vamos utilizar para atender esse tipo de situação, tá? Que às vezes a gente fala gastrite, úlcera, né? E a gente não tem uma visão do que é isso, né? Então é importante a gente ver e lembrar, né? Que isso é um ferimento aberto no interior que eu não estou enxergando e que, portanto, eu tenho que tomar cuidado quando eu for escolher a técnica para trabalhar aí. A gente vai falar do que técnica vai ser logo, acho que na próxima, se não na próxima aula, daqui 2 semanas. Mas é bom a gente lembrar. A outra questão, também com relação a técnicas, quando o Paulo falou em constipação e diarreia, também são coisas muito frequentes da gente encontrar, né, na nossa prática de trabalho. Lembrar que constipação é perda de líquido, perda de função, e que diarreia é uma aceleração. Isso vai ter uma implicação também, né, em como eu vou tratar. Eu preciso lembrar disso. E nesse último final aí, né, a questão do sistema músculo-esquelético, a questão que ele também está ligado ao centro de força humeral, né? A gente tem que também dar uma olhadinha para ele, que a gente sempre pensa muito nele só na questão do espiritual, mas tem toda uma implicação física, porque ele pega todo esse sistema, né? É muita coisa. E, e essa implicação aí que o Paulo lembrou muito bem, né? Da gente ter muito, aliás, isso foi uma coisa que no nosso trabalho esse ano tem sido muito frequente, né? A utilização do esqueleto e tratamentos para o esqueleto. Sim, rapidamente, né? A gente tem situações de leucemia, de anemias em tratamento utilizando o esqueleto. A gente tem uma situação de crescimento ósseo de uma perna que está sendo tratada. E a gente tem desaceleração de crescimento também. Isso. E tudo isso é osso, né? E tudo isso só nesse ano. Uhum. Isso mesmo. Tá? Bem Então, lembrado. temos que dar uma olhada para isso. Temos algumas mensagens aqui, deixa eu ver aqui. Eu queria saber se tem um tratamento prático para o tratamento da gastrite, úlceras e técnicas. Suzana, eu posso te mandar isso à parte, tá? Porque a gente ainda não entrou nas técnicas. Quando a gente entrar, sim, tem protocolos específicos, tá bom? Mas quando nós tratarmos das técnicas, a gente vai responder isso. Isso, fica melhor. Senão nós vamos falar coisas que alguns não vão É, entender agora. não, é. Vai ficar Uhum. confuso. Aí vai ter um... Ah, mesma coisa para a pergunta da Cristina, tá? Como tratar o refluxo com magnetismo também vai ser respondido quando nós falarmos sobre técnicas, tá? Isso. Senão a gente vai. Nós vamos Mas é voltar. importante ver como ele funciona para vocês já irem aprendendo a raciocinar como magnetizadores. Porque o nosso objetivo, gente, é justamente assim, ó,
é acabar com esse tipo de pergunta que vocês estão fazendo, né? Ah, um tratamento prático, um protocolo para tal coisa. Quando a gente entende com o que nós estamos lidando e como nós vamos trabalhar, a gente para, olha como é que funciona o propósito de cada coisa e se estabelece um tratamento. E não é mais necessário perguntar, né? A gente sabe fazer. Então, é esse o nosso propósito, tá, gente? Então, vamos lá. Se não há nenhuma pergunta a mais para o assunto de hoje, não? Todo mundo sabendo tudo, mais uma vez. Viu? Tá ótimo. Então, prova semana que vem, né, Paulo e Vinícius? Ah, agora vamos para a prova. Vamos pegar todos esses assuntos aí. E, pessoal, anotem aí, realmente eu estou falando sério, não estou brincando. Agora, Ah, semana que vem, ou durante essa semana, quem puder, vamos ver aí o que vocês preferem, mas trabalho para que a gente possa dar continuidade no nosso exercício e principalmente começar as partes práticas. Eu quero que vocês façam um desenho do corpo humano em tamanho real, tá? Então, vocês vão deitar. Por que a gente está pedindo que vocês estejam em duplas ou em grupos? Vocês vão pegar um companheiro, vão deitar no chão, ou em algum local, no chão de preferência, tá? Sobre um papel pardo, e vão desenhar com um pincel atômico o contorno do corpo da pessoa, tá? Um vai fazer para o outro. E vocês vão relacionar todas as aulas do Vinícius e todas as aulas do Paulo nesse esqueleto que vocês vão fazer. Então, vocês vão situar ali todos os centros de força, quais são os órgãos físicos que estão vinculados a esses centros de força, onde eles se situam, tá? Os principais NADs ali. Se eu esqueci alguma coisa, vão me lembrando, tá? E vocês, ou nós fazemos isso juntos a semana que vem, ou vocês fazem isso durante a semana. Como é que vocês querem fazer? Juntos. Juntos? Então, semana que vem, todos, pelo menos em grupo ou em dupla, e precisamos de papel, tá? Pelo menos uns 2 ou 3 metros de papel pardo, cada um leve. Pincel atômico, se quiserem de mais cores para facilitar os desenhos que irão fazer, né? As localizações. E o material que está sendo disponibilizado para todos, vocês podem consultar, tá? Por que Ana, que eu quero que a gente faça isso? Oi, Ana, quem chamou? não, só dizer para eles que isso é uma coisa que a gente faz aqui no nosso, na formação Sim, também. Tá? sim, a gente faz sempre A isso, gente faz sempre. tá? Por que é que a gente vai fazer isso? Porque vocês vão começar, primeiro, para a gente fixar esses conteúdos que foram trabalhados até agora, tá? Porque é importante a gente saber quando a gente vai mexer no corpo do outro, tá? Ou no nosso mesmo. É responsabilidade isso é muito sério. Então a gente tem que saber, tá? Segundo, porque nós vamos começar a treinar as técnicas usando este boneco, para que a gente não cause dano a ninguém. Tá? Os movimentos das técnicas, para aqueles que ainda não dominam ou para quem queira dominar melhor, nós vamos exercitar nestes bonecos de papel. Tá? Então vocês vão fazer frente e costas do boneco, bonitinho, tudo que a gente precisa saber, tá? E a partir daí esse bonequinho vai acompanhar vocês até o final do curso, tá? Porque depois nós também vamos acrescentar nele, vamos fazê-lo na semana que vem, e a gente vai falar também das polaridades a semana que vem, para completar esse boneco com tudo que ele precisa.
Combinado? Então, papel, pincel atômico e tesoura semana que vem. Tá bom? E revisem bem esse material todo que tá, todas essas aulas que estão gravadas, os slides que estão disponibilizados, tanto do Vinícius quanto do Paulo, porque nós vamos juntar tudo isso nesse boneco, representando um ser humano, para a gente começar a trabalhar, tá certo? Ana, só uma dúvida. A gente vai fazer na Esse, mesma folha frente e verso, ou a gente pega duas folhas e faz uma só de frente e uma só de verso? olha, se tu utilizar uma só frente e verso é mais É fácil, mas mais se tu quiser prático, fazer né? em duas, tu pode Tá, fazer, não tem problema, tá? Esse tá boneco é ótimo. individual, sim, tá, Dilara? A Dilara está perguntando se o boneco é para pessoal ou se é... Não, ele é individual e a pessoa vai levar para casa, porque depois, quando a gente estudar as técnicas, a gente vai treinar todo dia em casa, pelo menos 5 ou 10 minutos, para esses movimentos ficarem automatizados, tá bom? Porque a gente não vai automatizar esses movimentos e saber fazê-los corretamente se a gente só chegar lá em 5 minutos ou 10 minutos, né, de treinamento. Não, isso aí a gente precisa de tempo para acertar direitinho. E vocês vão ter que fazer, né? A partir de agora não basta só assistir a aula. A partir de agora a gente vai trabalhar mesmo, tá certo? Estamos combinado? Posso dar uma Depois, sugestão, Ana? pode. Talvez a gente já pudesse, todo mundo já trazer o boneco desenhado para já adiantar, porque a Por isso gente que eu vai ter muito perguntei, trabalho por na isso que hora. eu É. perguntei antes se queriam fazer o boneco em grupo ou se queriam fazer o boneco individual em Ah, não, casa. não. Por isso que eu... Contorno a gente pode fazer em casa, mas deixar para preencher o interior, que aí a gente fica com medo de ficar errando, a gente vai preenchendo o interior com a gente, todo mundo junto, né, talvez. Tá? Aí fica a critério de cada grupo, tá? Se o grupo quiser se reunir, já trazer, deixar fazer pronto e etc., fiquem à vontade. Vocês têm o material, podem consultar à vontade, podem discutir, trabalhar isso, fazer cada um o seu, tá? É demoradinho sim, tá? Não é um exercício que vocês vão fazer em 1 minuto. Agora tá a critério de vocês, cada grupo aí pode se organizar e qualquer coisa os coordenadores passam lá no grupo, se preferirem já trazer pronto para a próxima semana, só me avise. Ok? Posso fazer uma pergunta? Diga. Tá. Paulo, Oi, oi, tudo bom? tudo bom? Por gentileza, eu gostaria que você pudesse repetir aquela substância que você falou para colocar dissolvendo na água. Eu não consegui captar o nome. É Tá, uma erva, é uma substância natural? Eu é uma, gostaria que você isso. pudesse renovar essa informação, por gentileza. Ela é uma substância natural, tá? A gente compra ela nas lojas de produtos naturais. Ela é um pozinho, assim, se tu vai comprar. O nome é Psyllium. Eu vou soletrar para ti, tá? Ah, peraí. Tá, aí. Ok. Deu? Deu. P, S, vai botar Y, Eu estou colocando no grupo dos coordenadores, Paulo. tá? Psyllium. Y, L, L, I, U, M. Psyllium. Tá, sim, tá bem. Uhum. É matinal, seria matinal, uma vez ao dia. Ou Oi? uma vez. Também. Mais importante é a quantidade. Tem? A colherinha. Olha, a quantidade não é muito, gente. Geralmente começa com uma colherinha de café, assim, porque ela funciona muito bem. No máximo, uma colher de sobremesa, no máximo. Essa tela que eu botei ali Ah, é só para ver o nome. tá, mas é só para ver o nome. O bom mesmo é comprar o pozinho, é comprar natural. O produto natural, Só para ver Tá o na nome. tela, né? Pergunta se está na tela o nome ali. Tá na tela o nome? Eu coloquei no grupo. Então tá.
Tá ótimo. Eu vou fazer a foto aqui da tela e vou botar no grupo também. Tá. Ah, não, isso é só. Tá, já foi. Tá? Tá no grupo dos coordenadores, aí podem repassar aí para o pessoal. Beleza. Você é tranquilo. Essa não é remédio, não tem problema. É um produto natural. Já A Beth te agradeceu aí, Paulo. pode botar em Ah, qualquer coisa. Pode botar no iogurte, no suco, onde quiser. nada mais, então? Encerramos por agora. Te devolvo aí, Paulo, para encerrar, então. Muito bem, vamos encerrar. Vamos, pessoal. Agradecemos, então, pessoal, a presença de todos, a assistência de todos. Agradecemos a companhia dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos trabalhadores aqui da nossa casa que nos auxiliam muito, 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 coordenadores dos nossos trabalhos. Agradecemos a Deus Pai e ao Mestre Jesus, que é nosso amigo de todas as horas. Nós tenhamos uma boa noite, um bom retorno, aproveitem os estudos e na próxima semana nos encontramos. Que assim seja. Então tá, gente. Boa noite. Beijo para todos. Até a próxima Beijo pra semana. você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite, Tchau. Paula. Boa noite. Gente, obrigada. Noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Está aparecendo. Não é? Tu faltou, não. Faltou, tava. Eu tava. Ela passou, mas